Eu estou devendo fazer uma resposta ao Thiago Braga do canal Brasão de Armas, porque ele publicou uns dias atrás um vídeo chamado Henri Bugalho e Alexandre Link estão errados. É um vídeo de 40 minutos ali, no qual ele responde a alguns comentários, né, algumas objeções que tanto eu quanto o Link fizemos sobre um vídeo dele no qual ele teria destruído os webcomunistas. E aí, eu vou falar aqui sobre um ponto específico, porque o Thiago havia me escrito, né, assim como ele escreveu para o Alexandre também, ele me escreveu um e-mail muito educado mesmo, de fato, assim, muito educado, muito mais educada a reação dele do que boa parte das pessoas de esquerda quando são confrontadas, questionadas. Ele mandou um e-mail muito educado, esclarecendo alguns pontos que eu havia comentado ali no meu vídeo, e ele falou que ia fazer o vídeo. Então ele falou assim, eu vou fazer um vídeo sobre isso em algum momento, e por mim tudo bem. Então assim, ele esclareceu e ok. Ele disse lá que não era olavista, então assim, a gente trocou uma rápida mensagem ali e foi muito educado. E a editora dele, a editora Dialética, também me contatou, que foi acho que o Vitor, se não me engano, que me escreveu e convidou para conhecer o trabalho da editora, explicou algumas coisas sobre a editora também. Então foram reações muito educadas de fato, surpreendentes, né, quando você pensa nesse confronto, que é um confronto que às vezes descamba para ataques pessoais, descamba para difamação, descamba para, sabe, uns locais muito sombrios. Então, assim, obrigado pela educação, Thiago, de fato, assim, fiquei surpreso. Então, obrigado. Mas eu acho que vale responder um ponto específico do vídeo dele, né? Porque assim, ele respondeu mais o Link, porque o Link foi mais para aspectos específicos, né, da metodologia científica nas ciências humanas, para análise de textos, ele foi mais para alguns aspectos que é da área do Link, né? Então, eu não sou acadêmico. Embora eu esteja na academia agora de volta, né, esteja fazendo mestrado, eu não tenho trajetória acadêmica. Eu sou um escritor, eu sou eu sou um intelectual público, né? O Link tem essa trajetória acadêmica e ele pode explicar melhor como se dá isso dentro das revistas científicas, né, a revisão por pares e assim por diante. E aí, nesse vídeo do Thiago Braga, ele responde, né, sobre a afirmação que eu fiz em relação ao tamanho de inscritos, né, porque a impressão que eu tive é que ele estava querendo usar, sabe, o tamanho do canal dele como se fosse algum indicativo de alguma coisa, né, tá mais certo, sei lá, algum referencial qualitativo. E aí eu falei que isso não tem nada a ver e ele confirma lá que não era essa a ideia, então tudo bem. E aí tem o ponto sobre a editora, que ele alega num outro vídeo, né, falando que essa editora é uma editora que tem reconhecimento acadêmico e ela faz uma revisão por pares. E isso não é verdade. E eu quero insistir nesse ponto aqui porque isso não é verdade. Então é isso, né? Mas antes de começarmos o vídeo aqui, eu quero fazer uma pergunta para o Thiago Braga e eu imagino a resposta dele com base naquilo que eu pude ler do livro dele, que eu li o comecinho do livro dele, com base naquilo que eu li do livro dele e com base naquilo que ele comentou no e-mail. Eu quero saber do Thiago Braga se ele pensa que o nazismo é de esquerda, ou o fascismo é de esquerda, né? Gostaria de ouvir a resposta dele, que ele trouxesse algumas considerações sobre isso, se possível, né? E eu pergunto isso por uma razão muito específica, porque eu fui ler o livro do Thiago, fui dar uma folhada, não li inteiro, até pedi para a editora dele para me mandar um exemplar para que eu possa ler, que é um livro dele sobre a União Soviética, né? Desmontando alguns mitos sobre a União Soviética. E aí não é um campo meu, né? Assim, eu tenho uma leitura, sei lá, marginal sobre a União Soviética, li os livros da Applebaum, né? Li Iron Curtain, que fala sobre a influência que a União Soviética exercia sobre os países do Pacto de Varsóvia, toda metade do Red Famine, que é sobre a fome na Ucrânia. Então, assim, não é um tema que me empolga muito, não. Eu tenho mais leitura em relação ao nazismo, né? Que é um tema que eu estudo. Então, assim, eu leio sobre a União Soviética, sobre Stalin, mais para compreender os mecanismos de controle. E isso também passa pela propaganda do que de fato porque eu tenho algum interesse muito particular sobre comunismo, sobre União Soviética, sobre regimes socialistas no século XX. Assim, eu conheço, mas não é o meu campo de pesquisa. Então, assim, lendo o texto dele, não posso trazer nenhum aporte muito significativo sobre aquilo que ele diz ali. Eu posso ler e talvez, se eu fosse fazer um trabalho mais específico de verificar o que ele disse, as fontes, pudéssemos chegar a alguma outra conclusão. Mas, inicialmente, lendo o texto dele, não vi grandes problemas, para ser bem sincero. Me parece um texto bem escrito, na verdade, ele trouxe algumas fontes que são fontes reputadas, então sim, não é nenhum delírio, ele não está dizendo ali nesse texto nada que seja muito fora do que outros autores já disseram anteriormente, então sim, não dá para dizer que ele esteja, sabe, falseando a história, pelo menos no trecho que eu li, que foram ali, sei lá, 10 páginas iniciais que tem ali de amostra grátis na Amazon. Mas eu quero voltar um pouquinho mais adiante sobre isso e quero falar sobre o ponto que me chamou a atenção e que me parece problemático sim na obra do Thiago Braga, que é o prefácio.
porque ele convidou para fazer o prefácio dele um negacionista histórico. Ele convidou o João Huygens, que é alguém que fez mestrado sobre fascismo, e o Huygens é um olavista, né? O Huygens é um olavista e que defende essa tese de que o fascismo é de esquerda, ou que há grandes influências socialistas no interior do fascismo. Ele é dessa galera, né, tipo Morgenstern, pessoas que não importa quais fundamentos você traga, quais referências você traga, eles vivem nesse mundo de delírio, de conspiração. E aí, o Huygens é quem faz o prefácio do livro do Tiago Braga. E isso é um problema tremendo, né? Se você for um historiador que tem um mínimo de rigor, né, um mínimo de compromisso com a história, você não chama negacionista histórico olavista para prefaciar o seu livro. Isso aqui seria o equivalente a você é chamado para conhecer a casa de uma pessoa, né? O cara diz lá, olha, eu construí uma casa muito bonita, com minhas próprias mãos, quero que você conheça. E você vai visitar a casa do cara, nesse caso o livro, né? Você vai visitar a casa do cara e quando você abre a porta para entrar na casa tem um baita de um cocô na entrada ali. Tem um cocôzão enorme, uma diarreia na entrada e você olha aquilo ali, você pula aquilo ali, né? Porque você não quer pisar na diarreia, você pula a diarreia e você vai ser levado para conhecer a casa, né? Pelos capítulos da casa, o quarto, a sala de estar, a sala de TV e assim por diante, a cozinha. E o tempo todo você fica pensando, cara, tem uma caganeira na entrada da casa do cara. Será que ele não viu? Será que ele não se importa? Será que foi ele que fez? Será que... que é isso, gente? Por que o cara me traz para visitar a casa dele com essa merda na entrada? Então, assim, isso é um problema. Para ser bem sincero, isso é um problema, Thiago. Ter um olavista logo na entrada do seu livro, tem um negacionista histórico, né? Alguém que defende que fascismo é de esquerda, o fascismo tem, profundas influências socialistas, como se fosse uma vertente socialista, uma vertente, um desdobramento do socialismo. Isso é muito ruim para sua obra, isso é muito ruim para o seu trabalho. Se você tem pretensões de produzir uma obra séria, uma obra, que seja respeitada, isso não é um bom começo. De fato não é. Então, assim, por isso que eu lanço a pergunta, né? Você acha que o nazismo é de esquerda, o fascismo é de esquerda? Porque me parece um problema grande para um historiador sério ou que pretenda ser sério. Então isso é um problema. E aí o próprio Huygens, né, o Huygens é uma figura, pitoresca, né? Porque eu já li um artigo dele bem longo no qual ele tenta estabelecer essa relação entre socialismo e fascismo. E ele cita várias referências lá, que essas referências não dizem aquilo que ele está dizendo, né? Então, assim, ele pode citar frases fora de contexto ali, mas, por exemplo, ele cita o Emilio Gentili, que é um historiador italiano, sobre fascismo, e o Gentili não defende que o fascismo seja de esquerda. Pelo contrário, ele afirma que o fascismo seria uma vertente aí de extrema-direita, né? Lendo hoje isso. Na estatística tem um termo que é utilizado que se chama tortura de dados, que é quando você tenta forçar os dados para se encaixar na sua tese, né? Você tenta manipular os dados para que eles respondam aquilo que você quer que responda. E essa seria a versão das ciências sociais. É quando você pega uma referência, uma fonte, e você distorce essa fonte, você manipula essa fonte para que ela diga aquilo que você quer dizer, quando ela não diz. E aí, essa questão do fascismo de esquerda, ou nazismo de esquerda, o fato não há nenhum historiador sério, nenhuma referência séria sobre fascismo, nenhum estudioso, pesquisador sobre fascismo sério que vá afirmar que o fascismo ou o nazismo sejam de esquerdas. Não há, não há. É quase um consenso histórico, né? Assim como o Holocausto. O que aconteceu no livro do Tiago Braga é como se eu fosse escrever um livro sobre nazismo, eu vou fazer um livro sobre propaganda nazista, por exemplo, e daí para fazer o prefácio eu convido para escrever um negacionista do Holocausto. E aí você que procura um trabalho sério, você olha, cara, mas isso aqui é um negacionista do Holocausto. É um consenso histórico que o Holocausto ocorreu e foi uma barbaridade e matou milhões de judeus. Como é que o cara pretende fazer um trabalho sério chamando o negacionista do Holocausto? É o equivalente. Então, assim, não dá. Assim, não dá e eu acho que isso compromete bastante o trabalho do Tiago. Embora o texto dele não seja ruim. Não seja ruim e me parece fundamentado das fontes que ele está trazendo, né? Mas isso levanta questões sérias sobre o rigor histórico, sobre o cuidado com as suas fontes, o cuidado com quem ele usa como referência, nesse caso o Huygens, né, para ser um prefaciador. Então isso é um problema tremendo. E aí, em relação ao trabalho, né, em relação ao texto dele, em relação ao livro dele, como eu falei, é um livro que não é ruim, não vi grandes problemas assim. Ele traz alguns autores que são considerados anticomunistas. Eu não sei como a obra se desenvolve, porque eu só li o comecinho, mas eu imagino que seria interessante se ele houvesse, ou se ele tenha trazido, né, caso ele tenha feito isso, tenha trazido várias referências de esquerda. Porque a crítica à União Soviética não é uma crítica apenas da direita, não é uma crítica apenas dos anticomunistas. Muitos autores, muitos intelectuais, historiadores, filósofos de esquerda, comunistas, marxistas, criticaram o modelo soviético, criticaram o que se deu na União Soviética,
Soviética, criticaram Stalin, criticaram o autoritarismo, criticaram a arbitrariedade, criticaram o modelo soviético. Então, assim, isso não é exclusividade da direita ou da extrema-direita, né, se a gente for pensar no grupo mais paranoico, né, que vive no mundo de conspiração. Então, assim, a esquerda criticou muito. Basta pensar num exemplo aqui, né, na Alemanha, na República de Weimar, tinha lá os social-democratas e eles tinham um movimento no interior do partido que se chamava Frente de Ferro. Tinham 3 flechinhas, porque eles se opunham a 3 grupos distintos. Eles eram antifascistas, ou seja, se opunham aos nazistas, se opunham aos fascistas que estavam crescendo na Alemanha. Eles eram antimonarquistas, porque havia um grupo que era reacionário e queria retornar a um estágio lá do Império, do Reich alemão. E eles eram anticomunistas porque eles entendiam, aqui já é pós-revolução russa, né, pós-revolução bolchevique, eles entendiam que os comunistas eram um grande perigo também para a democracia alemã. Então você tinha um partido de esquerda, social-democratas, que eram anticomunistas, que eram anti o modelo soviético, né, o modelo leninista ou stalinista. E isso se deu, mesmo como eu falei, com marxistas. Há marxistas críticos, ou havia marxistas críticos ao que se deu na União Soviética. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui um vídeo muito interessante, né, que é uma palestra que o Chomsky deu. O Chomsky é um autor norte-americano, ele vinculado ao anarquismo, né, vinculado ao ideal anarquista, e ele faz uma resposta a uma pergunta sobre as críticas que ele tecia à União Soviética, né, que a gente fala pós o fim da União Soviética, possivelmente já. E aí eu acho que a resposta do Chomsky ela é muito mais sofisticada do que as teses que o Thiago Braga levanta nesse primeiro capítulo, aí, nas partes que ele fala sobre a não existência de movimentos populares no interior no interior da Rússia, que os bolcheviques, o que eles fizeram foi concentrar o controle ideológico em torno de alguma elite intelectual, sem participação popular. Ele fala algumas coisas que são criticadas de fato, isso que não é também invenção dele, são críticas feitas à Revolução Russa. Mas o Chomsky traz aqui, por exemplo, críticas muito sofisticadas sobre o desmantelamento que o partido bolchevique fez, e o Lenin também, principalmente, que eles fizeram em relação às lutas dos trabalhadores, em relação à movimentação dos trabalhadores. Então é bem interessante, vou deixar no final aqui esse vídeo para que você possa assistir e compreender como essas críticas estão presentes em diferentes movimentos. Há uma tendência dos webcomunistas, né, desse grupo aí extremado da internet, de tomar todas as críticas feitas a eles, ou todas as críticas feitas à União Soviética, ao modelo socialista, ou ao comunismo, ou a Marx mesmo, como se fosse anticomunismo, como se fosse, sabe, uma recusa a todos os ideais. Quando na verdade você tem muita gente de esquerda que faz essas críticas muito pertinentes, muito sofisticadas, muito inteligentes e que deveriam ser ouvidas assim para até um refinamento do movimento, até um refinamento das posturas diante de certas questões, né? Então, assim, para não tomar como se fosse um dado da realidade aquilo que eles defendem, como se fosse algo inquestionável, como se só eles pudessem refletir sobre aquilo e ninguém mais pudesse comentar a postura deles, as táticas deles, as propostas deles, os erros históricos deles, os fracassos históricos, as tragédias históricas, ou seja, tem muita gente que faz isso, de esquerda também. E eu acho que a obra do Thiago Braga, não sei como ele desenvolve, né, como eu falei, não sei para onde ele vai, mas se ele trouxer isso, ou trouxesse isso, seria muito interessante para enriquecer a perspectiva dele, de modo a não dar a impressão que só tem fontes que de fato são consideradas, estritamente críticas ao modelo socialista ou à esquerda. Então, assim, trazer essas fontes de esquerda que criticam mostra, primeiro, como há essa pluralidade de ideias no interior da esquerda, como há essas fissuras, essas tensões, e como há um pensamento muito sofisticado no interior do próprio marxismo, por exemplo, que pensa os processos históricos sem um determinismo histórico, por exemplo, ou sem passar pano para bizarrice, né? Sem passar pano para tragédia, sem passar pano para arbitrariedade, sem passar pano para ditadura. Por exemplo, você pega lá o próprio Gustavo Machado, né, que a gente falou muitas vezes aqui. Gustavo Machado é um marxista que critica o modelo soviético, critica o modelo chinês, critica o modelo que foi implementado, né, o tal socialismo real. Então, assim, isso existe e enriqueceria a obra do Thiago Braga. E aí, por fim, só para pegar os últimos minutos aqui e falar sobre um ponto que eu não retifico, né? Não retifico porque continuo acreditando nisso, né? Que eu falei sobre a editora Dialética, que ela não é uma editora que faz revisão por pares, porque essa foi uma afirmação que o Thiago Braga fez. Ele disse, né, que a obra dele era rigorosa porque havia sido passada por uma leitura, uma revisão por pares. Isso não é verdade. Isso não é verdade porque eu acho que nenhuma editora comercial, nenhuma editora faz isso, né, porque isso designa algo muito específico. O Link explicou com mais detalhes no canal dele, mas designa um processo que se dá, principalmente em revistas acadêmicas, revistas universitárias, para estabelecer um rigor, né, um critério para seleção de artigos acadêmicos, e aí o texto é enviado anonimamente, né, então assim, é separado o nome da pessoa para que seja um processo transparente e imparcial.
Aí o texto é enviado, e aí alguns leitores, né, alguns revisores leem esse texto sem saber quem é o autor e vão analisar o rigor daquele texto, né, como ele está estruturado, as referências, as fontes e assim por diante. E é um trabalho demorado, não é uma coisa que você faz em 7 dias, como eu falei ali, em relação à editora dialética. É impossível que uma editora faça um trabalho de revisão por pares, entre aspas, de um texto integral, um livro de 200 páginas, 300 páginas, em 7 dias. É impossível. Então, isso vai para esses revisores acadêmicos que fazem essa leitura anônima, né, uma leitura, tanto os revisores leem a obra de maneira anônima, quanto o texto é submetido de maneira anônima, para que haja uma imparcialidade, ou uma tentativa de imparcialidade. Isso não evita que textos bizarros passem. Tem histórias relacionadas a isso, né? Histórias de papers enviados como trollagem que passaram e foram publicados, mas designa algo muito específico. As editoras não fazem isso geralmente. As editoras recebem o texto, o Thiago Braga manda o texto, a editora vai olhar lá, olha só, é um autor que tem muita gente lá que segue ele, mais de 1 milhão de pessoas que seguem no YouTube, vai vender pra caramba. E aí resolvem publicar. É assim que funciona as editoras comerciais. E aqui eu quero aproveitar, como eu falei, para explicar como funciona o processo editorial, né? Porque eu já tenho 25 anos de carreira como escritor e eu passei por todas as etapas. Então, assim, você tem diferentes modelos de publicação. O primeiro deles é a autopublicação, ou seja, você é um autor desconhecido, um autor até conhecido, mas é um autor que não vê entrada em editora ou que você acha que vai ganhar mais dinheiro por conta própria. E você vai e publica por conta a sua obra. Você pode pagar para você imprimir lá uma tiragem de 1000 exemplares e vender, sabe, porta a porta, ou pela internet, ou no lançamento. Você pode imprimir os livros físicos, ou você põe lá na Amazon, por exemplo, e vende os seus e-books por aí. É uma maneira mais simples, mais rápida, e milhões de escritores publicam assim, e não tem nenhum problema de fazer isso. Eu publico assim, publiquei assim durante muitos anos, ainda tenho textos que estão, impressos por conta própria, são independentes, e tá tudo bem, porque você ganha mais dinheiro assim, você ganha muito mais dinheiro. Se você tiver uma audiência, por exemplo, grande, você ganha muito mais dinheiro, muito mais retorno financeiro publicando por conta própria do que publicando por editora. Então, primeiro modelo. Segundo modelo tem a ver com editoras que você paga, né? Então, assim, pode ser coparticipação, a editora paga uma parte, você paga outra, ou você paga o valor ali alto, às vezes, para publicar e ter um selo de uma editora lá que vai publicar um livro impresso e jogar para o mundo. E aí são poucos exemplares, geralmente. Publicam ali, sei lá, 100 exemplares, porque eles sabem que os autores não vendem. É muito difícil vender livro, é muito difícil conseguir construir uma audiência para obras impressas. A carreira de escritor não é tão simples assim quanto parece. Mesmo fazendo sucesso, não fica rico. Então, assim, é um caminho tortuoso e não é fácil. Então, você publica lá nesse esquema de coparticipação, por exemplo, que me parece ser o esquema da dialética, que é você manda o livro, eles fazem uma triagem mínima ali, olha, isso aqui não presta, isso aqui está muito ruim, isso aqui tá bom, isso aqui serve. Como eles trabalham com obras acadêmicas, então já passou por uma chancela anterior, né? Passou por, sei lá, um mestrado, um doutorado, ou sei lá, uma monografia de fim de curso. Então, assim, já foi aprovado na universidade, então, assim, já tem uma chancela mínima, então para eles é mais fácil fazer essa triagem. Porque uma coisa que eu posso dizer para vocês, gente, nenhuma editora publica 2.000, 3.000 livros no Brasil. No Brasil, nenhuma editora publica isso se for uma editora comercial muito grande, como, sei lá, Record. Porque as pequenas editoras publicam 2, 3, 5 livros por ano, se elas estiverem bancando esses livros, né? 5 livros é muito já. Então, assim, editoras que fazem coparticipação, elas podem publicar muito mais livros porque o autor arca com parte do gasto, ou a parte integral, ou uma boa parte do gasto, ou todo o gasto. Então, eles podem publicar muitos livros assim. Eu imagino que seja o esquema da dialética esse. Dialética você entra em contato, eles fazem uma proposta, olha, vamos pagar metade aqui do livro e daí a gente publica. Pode ser que seja isso, eu acho que seja isso. Então, assim, também não é nenhum demérito, também não quer dizer nada, né, velho, no fim das contas, sobre qualidade do livro, nem sobre mérito, nem sobre nada. Pode ser um excelente livro publicado desse modo, pode ser um péssimo livro publicado desse modo. Depois, o outro patamar, que são os editores comerciais tradicionais, né, nas quais você manda o original, eles leem o original e fazem um contrato contigo e você publica recebendo 10% do preço de capa. Ou seja, se o livro custar 50, você, autor, ganha R$5. E aí você não paga nada. Você não paga nada, o livro vai para as livrarias, o livro vai para a loja online, o livro vai para onde for aqui e você vende esse livro. Também não é chancela de nada. A única chancela que você tem quando você publica para uma editora comercial grande, por exemplo, é que o seu livro foi considerado como vendável pela editora. Ou seja, os editores leram sua obra e acharam, olha só, vai ter gente para comprar esse livro. Não tem rigor científico, não tem revisão por pares, não quer dizer que seja uma grande obra literária, não quer dizer que seja uma grande obra teórica, não quer dizer que seja suprassumo da pesquisa científica ou acadêmica, não. Só quer dizer que os editores olharam aquela obra e pensaram, vai vender bem, ou tem potencial para vender bem. E aí eles publicam pensando no retorno financeiro, ou seja, publicam a obra porque eles acham que eles vão receber o dinheiro que eles investiram e ganhar mais do que isso. É isso. Esse é o universo da publicação.
Publicação acadêmica é diferente? Possivelmente um pouco diferente. Imagino que editoras de universidades federais não tenham esse viés comercial, de expectativa comercial, podem se dedicar mais a textos teóricos sem grande retorno, mas que possam trazer prestígio para a editora. Imagino que sim, mas ainda assim eu imagino que não passem por revisão por pares. Isso é uma coisa específica, né? Uma coisa que tem a ver com outro processo que não é um processo editorial de editoras, normalmente. Então, assim, não acho que seja. Então, quando ele vem, então, quando o Thiago Braga vem dizer que a editora Dialética fez um trabalho de revisão por pares, isso não é verdade. Isso não é verdade porque acho que nenhuma editora comercial, tanto de coparticipação quanto de editora comercial tradicional, faz isso. Eles recebem o original e veem, vende ou não vende? Vende ou não vende? Vende. Então vamos publicar. E é isso. Então, aquele vídeo que eu fiz sobre ele, eu tenho pouquíssimas retificações, que foi basicamente dizer que ele estava dando a carteirada dos inscritos, né, do número de inscritos, porque de resto mantenho tudo que eu disse. Mantenho em relação, inclusive, ao trabalho do historiador, né, que eu fiz uma grande parte ali sobre o trabalho do historiador, como todos nós temos vieses ao nos aproximar dos textos, como qualquer pessoa pode ser uma historiadora, né, no sentido de relatar a história, de ler a história e relatar a história. Então, assim, não é trabalho exclusivo de acadêmicos de história, embora haja critérios, embora haja critérios, métodos para fazer um trabalho mais rigoroso do que outros, né? Mas só para concluir aqui, o texto do Thiago Braga não me pareceu tão ruim assim. Se a editora, porventura, me mandar o texto, talvez dê uma lida um pouco mais, geral da obra. Não é um campo que eu estude, não é um campo que eu possa, fazer uma investigação aqui e apontar erros históricos sobre a União Soviética. Não é algo que me empolga tanto assim, mas não me pareceu um trabalho ruim. Porém, a merda na entrada ali, o cocô na porta de entrada ali é bem grave, Thiago, é bem grave mesmo. Eu sugeriria para o futuro, né, para uma próxima obra, encontrar alguém de direita, caso seja o seu viés, de direita, que seja um historiador rigoroso, que não seja negacionista histórico, que não venha com visão olavista, conspiratória da história, porque essa visão de que o fascismo é de esquerda, o nazismo é de esquerda, é uma bobagem completa, né? É como dizer que o Olavo de Carvalho ele era um autor comunista islâmico, porque em algum momento do passado dele ele foi comunista e ele foi líder de seita islâmica. Ele não era um comunista islâmico, ele era um extremista de direita, negacionista histórico, conspiratório. Então, assim, o Mussolini relata isso na autobiografia dele, né? O Mussolini conta que ele foi socialista e ele rompeu com o socialismo porque no mundo no qual ele estava, ele via que o socialismo não dava a resposta que ele precisava para a mudança da sociedade. Então, assim, ele foi socialista, ele deixou de ser e passou a ser fascista. Então, assim, há uma ruptura, há um momento de ruptura, né? Então, assim, não dá para desconsiderar isso. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. What we see today in this country, I think, is quite frankly, let's speak bluntly, a ruling class which tries to control a working class population, and that's what it's about, is holding on to that power. If that's the case, then it seems like to me the question that we face is how to organize to change that system, to challenge capitalism, and I think in that effort you do a disservice to your listeners and to the people who respect your work when you equate Lenin with Stalinism as blithely as you did tonight. I say that, and I think it's also important to point out that that is an unquestioned assumption and also an easy applause getter we saw that you share with the mainstream media. And I think if it were actually that simple, the horrific kinds of measures that even bourgeois historians describe as a counter-revolution under Stalin would not have been necessary if they were all the same to begin with. Now, in short, to sum up, the situation that you have outlined tonight, I think, is extremely serious, and I think it's important that we all take it seriously. What we're talking about is literally the fate of millions of lives around the world, particularly in the international politics that you described. That being the case, then I think we need a full and a serious and a fair discussion of various different alternatives, not just talking about the horrors of capitalism, but actually how to change it to end this stuff once and for all. Well, I think you made it, yeah. I think, well, there's several questions there. One is about the discussion of the United States, and I think what I said is approximately what you said, except I didn't use some of that rhetoric. Which I don't think is particularly helpful, to tell you the truth, either analytically or to understand or whatever. It doesn't bother me if I happen to agree with the mainstream media on this. Trotsky, to pick somebody who you remember, once he was charged in the 1930s with agreeing with the fascists in his condemnation of the Soviet Union. And he pointed out that his critique was to be true. He wasn't going to abandon it if somebody else happened to say it for different reasons. So the question is about the Soviet Union, and particularly about Lenin. So what was Leninism?
Well, here we have to look at the facts. Now, you look at the facts, I think here's what you find. Lenin was a right-wing deviation of the socialist movement, and he was so regarded. He was regarded as that by the Marxists, by the mainstream Marxists. We've forgotten who the mainstream Marxists were because they lost, and you only remember the guys who won. But if you go back to that period, the mainstream Marxists were people like, for example, Anton Pannekoek, who was head of education for the Marxist movement, and he's one of the people who Lenin later denounced as an infantile leftist. But he was one of the leading intellectuals of the actual Marxist movement. Rosa Luxemburg was another mainstream Marxist, and there were others. And they were very critical. In fact, Trotsky was one up until 1917. They were all very critical of Leninism because of this, what they regarded as this opportunistic vanguardism. The idea that the radical intelligentsia were going to exploit popular movements to seize state power and then to use that state power to whip the population into the society that they chose. Now, that was quite inconsistent with Marxism as understood by the mainstream sort of, I'd say, left Marxists. From this point of view, Bolshevism was a right-wing deviation. Trotsky made the same points up till 1917. Now, when Lenin came back to Russia in April 1917, he took a different line, quite a different line from the one he'd had in the past. If you take a look at Lenin's work, it shifted character in April 17. In April 1917, it became kind of libertarian. That's when he came out with the April Theses, and that's when he wrote State and Democracy. It came out a year later, but that's when it was written. And these were State and Revolution. These were basically libertarian works. They were very much more in the mainstream of sort of left libertarian socialism, from sort of this range that goes from anarchism over to left Marxism of the Pannekoek-Luxemburg variety. And he talked about Soviets and the need for a workers' organization and so on. And in fact, came really closer to what the essence of socialism was always understood to be. After all, the core of socialism was understood to be workers' control over production. That was the core. That's where you begin with. Then you go on to other things. But the beginning is control by the workers over production. That's where it begins. Then Lenin took power in October 1917 in what's called a revolution, but in my view ought to be called a coup. And things followed that coup, or revolution, if you want to call it that. One of the things that followed it was the immediate moves to destroy the Soviets and the factory councils. Those were some of the first moves of Lenin and Trotsky after Trotsky joined at that point, after they took state power. In fact, if you look at what Lenin wrote after that period, or did, you'll find it's a reversion to the earlier position. This sort of left deviation is a deviation. You could ask why. In my view, it was just opportunistic. He knew that in order to gain power, he was going to have to go along with the popular currents that were developing, which were in fact spontaneous and libertarian and socialist, as most popular movements have been, in fact, since the 17th century. And being an astute politician, which he was, he sort of went along with that and talked the line that the people wanted to hear. It's just like when an American politician goes somewhere and his pollsters tell him, say so-and-so, and he says it, doesn't mean he believes it. And I think Lenin was doing the same thing without polls. In any event, whatever your interpretation is, when he took power, he reverted to the former vanguardism and moved at once to eliminate the organs of workers' control. Now, that meant he was moving to destroy socialism, if socialism has as its core workers' control over production. The Soviets and the factory councils were instruments of workers' control. And you could say they're defective instruments, had to be worked out better and so on, yeah, no doubt. But they were the instruments that had been developed in the course of popular struggle to implement basically workers' control, and those were the first things to go. By early 1918, it's still really before the Civil War set in, Lenin's view was pretty clearly expressed. It was the view that both he and Trotsky took the position that what you need is what Trotsky called a labor army, which is submissive to the control of a single leader. He said modern progress and development and socialism requires that the mass of the population subordinate themselves to a single leader in a disciplined workforce.
Well, that has absolutely nothing to do with socialism. In fact, it's the exact opposite of it, and was criticized for that by the, in a sense, in a spirit of some solidarity, because the revolutionary forces were still operative. He was criticized for that by people like Rosa Luxemburg and by Pannekoek and Gorter and the other mainstream sort of left Marxists, and I think they were right. It seems to me that, and then it just goes on from there. I mean, Lenin reconstructed the czarist systems of oppression often more efficiently, Cheka, KGB, and other techniques of control and oppression. I think from that point on, there was nothing remotely like socialism in the Soviet Union. I think it was, in fact, in my view, it was a precursor of later forms of totalitarianism. Now, you could, that's what I think happened, and I think that's what you discover if you look at the facts. Now, why is it called socialism? Well, I think I think that's complicated, and we should look at it. There's the Soviet Union calls it socialism, and after they took control of they did take control pretty soon of most of the international socialist movement, because primarily of the prestige of having created something sort of socialism. Incidentally, just a side remark, Lenin remained, despite it all, a sort of an orthodox Marxist in many respects. And as an orthodox Marxist, he didn't believe that it was possible to have socialism in the Soviet Union. This was supposed to be up to his death, or shortly before his death, when he was still writing, speaking lucidly. He kept the view that the Soviet revolution was a holding action. They were just going to hold things in place until the real revolution took place in Germany, because the revolution, according to Marxist doctrine, was going to take place in the most advanced sector of modern industrial capitalism, for all the reasons that you read about in Marx. That's where the revolution had to take place. Obviously, that wasn't the Soviet Union, so there couldn't be socialism there. It was just some kind of holding action. And that presumably gave some sort of justification for eliminating the socialist institutions. I don't think it's a real justification, but probably that was the internal justification. And again, in taking that view, he was in accord with the mainstream Marxist tradition. Well, after that comes the view that all of this is socialism. And why should the communist parties take that view? I think the reason is because they wanted to sort of exploit the moral force of socialism, which was quite real. It's kind of hard to remember that today, but at that time it was very real. This was regarded as a, as a progressive moral force, and by associating their own destruction of socialism with the aura of socialism, they hoped to gain credit in the working classes and other progressive sectors. Now, the West also identified that with socialism, and they did it for the opposite reason. They wanted to associate socialism with the brutality of the Russian state that undermined socialism. So what you had is that the two major world propaganda agencies, for their own and quite different reasons, were claiming that this is socialism, that this destruction of socialism is socialism. And it's very hard to break out of the control of the world's two major propaganda agencies when they agree. They agreed for different reasons, but they basically agreed, and that then became doctrine and dogma. Well, I think people should ask whether that's true. Take a look back and see whether the moves that Lenin took and that Trotsky supported him in taking and that they both advocated had anything to do with socialism as it was understood by, say, in the Marxist tradition or in the left libertarian tradition.